Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Álgebra Linear 2. Eu sou o professor Lucas Melo e na aula de hoje vou discutir com vocês a resolução dos exercícios propostos na última aula e também vou dar continuidade à matéria falando sobre transformações lineares, injetoras, sobreinjetoras e isomorfismos. Vamos lá, o primeiro exercício que ficou na nossa lista da aula passada era para mostrar que a seguinte transformação do R2 em R3 é uma transformação linear, que a transformação que pega o vetor xy e transforma no vetor x, y, x mais y. Para mostrar que a transformação linear, eu tenho que mostrar duas condições, e aí para a primeira condição, eu peguei o vetor u igual a xy e o vetor v igual a ab, está aqui. Apliquei a transformação no vetor soma, na soma de u mais v, que é o vetor x mais a, y mais b, e a transformação faz isso, ela fixa a primeira coordenada, fixa a segunda, e a terceira coordenada é a soma das duas primeiras. Então, para eu verificar a primeira condição, eu fiz uma manipulação algébrica aqui, agrupando na terceira coordenada o x com y e o a com b, porque aí eu consigo observar separadamente a transformação do vetor u mais a transformação do vetor v. Para fazer esse tipo de manipulação algébrica, você tem que ter uma visão lá na frente do que qual que é seu objetivo, o que você quer agrupar. Se você não quiser usar esse tipo de estratégia, você pode resolver separado a transformação de U mais V, guarda o resultado. Depois você faz a transformação de U, a transformação de V, soma e compara com o resultado que você teve inicialmente. Se esses resultados forem iguais, então a transformação de U mais V é igual à transformação de U mais a transformação de V, e a primeira condição está verificada. A segunda condição, eu tenho que pegar um múltiplo escalar do vetor V, transformar e mostrar que é igual ao múltiplo escalar da transformação. Então, a transformação de um múltiplo é igual ao múltiplo da transformação. Então, eu peguei um vetor, um múltiplo K, um vetor V, e fiz a multiplicação de K vezes a coordenada de V. K vezes A e K vezes B, apliquei a transformação, ficou K vezes A, K vezes B, e K vezes A mais K vezes B, e então eu tenho K em todas as coordenadas, eu pude colocar K em evidência, que está aqui, e fica o vetor B de coordenadas A, B, A mais B. Então, aliás, isso é a transformação do vetor V, né? Então, ficou K vezes a transformação de V, e eu consigo também verificar a segunda condição. Novamente, se você não quiser fazer manipulação algébrica, você pode fazer separado a transformação de K vezes o vetor e depois fazer separado K vezes a transformação do vetor e comparar esses dois resultados. Mas aí você pode dar uma olhada em exercícios resolvidos lá no livro, que tem bastante coisa para você ter mais referências de como mostrar que é uma transformação linear. O segundo exercício pergunta se é uma transformação linear a função f de r em r, tal que f de x é igual a x ao quadrado. Então, lembrando que aqui se trata também do contexto de espaço vetorial, porque a gente fica pensando, né, às vezes, que espaço vetorial é só o R2, o R3, mas o R, o conjunto dos números reais, também é um espaço vetorial. Nesse caso, um vetor é um número, né? Então, são os vetores de uma dimensão, são os números reais. Também é um espaço vetorial. E aqui nós não teremos uma transformação linear, porque se vocês verificarem, pegar dois números reais quaisquer e aplicar a transformação nele, a transformação aplicada em A mais B, será que isso vai ser igual à transformação de A mais a transformação de B? A resposta é não, porque a transformação de A mais B é A mais B ao quadrado, que a gente sabe que é A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Enquanto a transformação de A mais a transformação de B, isso é A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, a gente tem esse termo aqui que é um intruso, né? O 2AB. A gente sabe que o quadrado da soma não é igual à soma dos quadrados em relação aos números reais. Então, não é uma transformação linear porque não se verificou logo a primeira condição. E isso já nos dá uma dica para a gente poder verificar que tipo de operações matemáticas não vão compor transformação linear. Por exemplo, aqui, se a gente voltasse nesse primeiro exercício,
Se em quaisquer dessas coordenadas aqui tivesse um termo ao quadrado, não seria transformação linear. Se tivesse raiz quadrada, raiz cúbica ou raiz de um índice qualquer, em qualquer coordenada, não seria transformação linear. Se aparecesse as variáveis aqui, se as coordenadas aqui aparecessem no denominador, não seria transformação linear. Se aparecesse um log, por exemplo, a gente sabe que log de A mais B não é igual a log de A mais log de B. Então, se aparecesse um log de qualquer um dos termos da coordenada aqui, deixaria de ser transformação linear, beleza? Então, vocês fiquem atentos a essas condições que não compõem linearidade, no sentido de transformações lineares aqui, ok? Exercício 3 está pedindo para mostrar que se T é uma transformação linear, então essa transformação leva 0 em 0. Esse 0 aqui, pessoal, não é o número 0 exclusivamente, é o vetor nulo de cada espaço vetorial em que a gente estiver, em cada contexto. Então, se você está com uma transformação do espaço V no espaço W, é o vetor nulo de V e o vetor nulo de W. Então, o que está querendo dizer é que a transformação linear sempre leva vetor nulo em vetor nulo. E aí depois pergunta se a gente concluir, se a gente sabe que a transformação de 0 é igual a 0, a gente pode concluir que essa transformação é linear? Vamos ver. Então, aqui está mostrando que a transformação de 0 sempre é igual a 0. Fiz uma manipulação algébrica de desmembrar o 0 como 0 mais 0 e apliquei a transformação e resolvi uma equação simples. Eu poderia ter feito isso também utilizando a segunda condição, que é a do múltiplo escalar, utilizando como escalar o número 0, e também daria para verificar. No entanto, a transformação de 0 ser igual a 0 não garante que é uma transformação linear. No exercício 2 aqui em cima a gente tem isso, ó. A transformação de f era f de x igual a x ao quadrado. Se a gente aplicar f em 0, isso dá 0 ao quadrado, que é 0. No entanto, não é uma transformação linear nesse caso aqui. Beleza? Então, sempre que for transformação linear, a gente pode afirmar que a transformação do 0 dá 0. Agora, se a gente tem uma função, uma transformação, verificar que a transformação do 0 está dando 0, não garante que é linear. Ok. Os exercícios 4 e 5, temos eles resolvidos aqui no livro, vou mostrar para vocês na página 227, mostrar que núcleo e imagem são subespaços vetoriais de cada um dos espaços envolvidos na transformação. Aqui, ó, na página 227 do livro que estamos utilizando, está como teorema. A gente tem uma transformação de V em W e S é um subespaço, então o núcleo é um subespaço de V, e aqui está usando um subespaço de W, né? Está usando a imagem da transformação de um subespaço, mas poderia ser de todo o espaço vetorial, a imagem da transformação como um todo, e não a transformação aplicada em um subespaço, ok? Então, temos isso pronto aqui, vocês podem dar uma olhada nessa demonstração na página 227. E depois a gente quer encontrar a matriz de transformação associada ao exemplo 1 e ao exercício 1. Encontrar matriz de transformação vai ser muito importante para a primeira avaliação que vocês vão realizar. Então, fiquem bem atentos ao método que eu passei para vocês, que é aplicar a transformação na base e organizar os resultados da transformação na forma de coluna. Então, no nosso exemplo 1, a transformação era aquela que pegava o vetor do R2, xy, e transformava no vetor do R2, 2x, 0. Esse é o exemplo 1. E aí, a transformação do exemplo 1, então eu vou aplicar aqui a transformação da base, transformação de 1, 0 dá 2, 0, e a transformação do 0, 1 dá 0, 0. Organizando como coluna, coluna 2, 0 está aqui, e coluna 0, 0 está aqui. Essa é a nossa matriz de transformação linear. E no exercício 1, a transformação de 1, 0 é 1, 0, 1, está aqui, e a transformação do 0, 1 é 0, 1, 1. É aquela transformação que fixava a primeira coordenada, fixava a segunda e somava as duas coordenadas para obter a terceira. Então, a gente tem aqui uma matriz 3×2 que representa essa transformação linear. Eu vou começar a discutir com vocês agora as questões relacionadas à transformação injetora, sobrejetora e isomorfismo, e no final eu comento novamente sobre a importância
de obter a matriz de transformação linear quando a gente estiver no contexto de transformações de Rm para Rn. Então, vamos pegar aqui e voltar no nosso livro, e eu vou para a página 233, para a gente falar sobre transformações injetoras, sobrejetoras e isomorfismos. Pessoal, lembrando, a gente está estudando transformações lineares que nada mais são do que funções com duas condições específicas, né? Funções em espaços vetoriais com duas condições que a gente já sabe, que a gente tem que verificar para que seja transformação linear. Então, pelo fato de ser função, o conceito de injetor e sobrejetor é o mesmo de função. A gente tem aqui a definição. Uma aplicação T de vem W ela é injetora. Se eu tiver dois vetores com as imagens iguais, esses vetores devem ser iguais. Ou equivalente a dizer, se eu pegar vetores diferentes, a transformação deles tem que dar diferentes. Então, não posso ter dois vetores diferentes com a mesma imagem. Isso é o que define a transformação ser injetora. A gente tem essas duas imagens aqui para ilustrar. Essa aqui que não é injetora, que eu tenho mais de um vetor chegando na mesma imagem, e aqui a gente tem a correspondência 1 a 1, certo? Então, isso caracteriza a transformação ser injetora. E a sobrejetora é aquela em que a imagem coincide com todo o contradomínio, com todo o espaço vetorial de chegada da transformação. Então, aqui, se eu estou no R3, por exemplo, ó, e a minha imagem é só um plano, eu não preenchi todo o contradomínio, não é sobrejetora. Essa outra imagem aqui ilustra uma transformação sobrejetora. O contradomínio é o R2 e todo o R2 foi preenchido como imagem, então essa transformação é sobrejetora. E aí, olha só, a gente tem um teorema aqui que é bem interessante, novamente envolvendo o núcleo. Então, a gente sabe agora o conceito do núcleo e qual que é a importância da gente determinar o núcleo, para a gente poder tirar algumas conclusões também. Ó. Se a gente verificar que o núcleo de uma transformação é composto somente pelo vetor nulo, então a gente pode concluir que essa transformação é injetora. A gente já sabe que qualquer transformação linear leva o vetor nulo no vetor nulo. Então, foi o que a gente fez aqui. Ó. A gente tinha até isso como exercício, né? Ó. Mostrar que a transformação linear do zero sempre dá zero. Então, o vetor nulo sempre está no núcleo de uma transformação. Agora, se a gente concluir que o núcleo tem somente o vetor nulo, então a gente conclui que essa transformação é injetora. E isso é um se somente se. Ó. Se a gente sabe que a transformação é injetora, a gente pode também concluir que o núcleo é formado apenas pelo vetor nulo. E aí tem outro resultado aqui que é importante, que eu queria apresentar para vocês, que é o teorema do núcleo da imagem. Se a gente tem uma transformação de V em W, é uma transformação linear, a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem é igual à dimensão do espaço de saída, que é o espaço V. Então, novamente, também agora aqui um resultado numérico, né, para a gente comparar as dimensões e poder trabalhar com esses valores. Conhecendo dois, eu encontro um terceiro aqui, já que a gente tem 3 números envolvidos nesse teorema do núcleo e da imagem. Lembrando que se a gente estiver numa situação dessa daqui, ó, do núcleo ter somente o vetor nulo, a gente não fala que a dimensão do núcleo é 1, porque tem um vetor lá só, que é o vetor nulo. Porque dimensão tem a ver com o número de vetores linearmente independentes formando uma base, correto? Então, o vetor nulo não forma uma base. Então, a dimensão do núcleo, quando o núcleo tem somente o vetor nulo, essa dimensão é 0. E aí, isso é importante para a gente aplicar valores numéricos aqui. A dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem é igual à dimensão do espaço de saída. E agora, eu queria comentar com vocês o seguinte, ó. Deixa eu passar aqui, que é o conceito de isomorfismo. O que é o isomorfismo? É quando a gente tiver uma transformação linear entre dois espaços vetoriais e a gente verificar que ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. É a mesma ideia da bijeção em função. Então, o isomorfismo é uma transformação linear entre dois espaços vetoriais e uma transformação que seja injetora
e sobrejetora. Aí a gente diz que esses dois espaços vetoriais são isomorfos. E aí a gente tem essa caixinha aqui do lado, ó. Esses termos são derivados de dois vocábulos gregos, iso, que significa igual, e morfos, que significa forma. Então, eles têm a mesma forma, esses dois espaços vetoriais. E isso é muito importante em álgebra linear, porque quando a gente tem espaços vetoriais isomorfos, a gente pode trabalhar com um ou com outro, dependendo das propriedades que a gente queira utilizar. Então, se a gente tem espaços vetoriais que são isomorfos, nos permite transitar entre esses dois espaços, que têm a mesma forma, e poder fazer manipulações em um ou em outro espaço, dependendo do objeto matemático que a gente queira manipular. Para vocês verificarem isso, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Agora, aqui tem algumas propriedades que tem a ver com a transformação inversa. É igual função. Se a gente tem uma função bijetora, a gente consegue a função inversa, certo? Aqui em transformação linear também é a mesma coisa. A gente consegue a transformação inversa em casos de isomorfismo. Deixa eu chegar aqui. Deixa eu só comentar uma coisa aqui importante. Também, se a gente tem a transformação inversa e a gente aqui nos exercícios eu mostrei para vocês que é possível a gente associar uma matriz a transformações lineares. Se a gente estiver trabalhando com matrizes quadradas, a gente conseguir encontrar a matriz inversa, a gente consegue pensar na transformação inversa também a partir dessa matriz, beleza? Então, também dá para pensar na transformação inversa se a gente conseguir obter a matriz inversa associada àquela transformação. Então, só um comentário para vocês, e eu quero discutir com vocês agora o seguinte. Aqui, o exemplo 25, está falando que o espaço vetorial dos polinômios Pn, com coeficientes reais de grau máximo n, é isomorfo com Rn mais 1. Então, aqui está provando isso, e eu queria só apresentar uma ilustração disso para vocês, um exemplo, não um exemplo numérico, porque eu acho que aqui não ficou muito claro. Então, gostaria que vocês dessem uma lida nesse exemplo 25, mas eu vou ilustrar ele para vocês da seguinte forma, expandindo exemplos. O que eu estou querendo dizer é que os polinômios, o espaço vetorial Pn é dos polinômios com grau no máximo n. Isso está dizendo que é isomorfo a Rn mais 1. Para vocês terem como exemplo, eu vou pegar o P2, que é o espaço vetorial dos polinômios de grau menor ou igual a 2, ou seja, de grau até no máximo 2, e isso é isomorfo a R3. Então, sempre é um número a mais aqui em R, porque os polinômios de grau até 2, eles têm 3 termos, né? Porque tem o de grau 0, o grau 1 e o grau 2. E esse isomorfismo, vocês podem mostrar como exercício, mas é como está feito lá no livro. Basta vocês mostrarem que é transformação linear, depois que é injetora e que é sobrejetora, ou, na verdade, vocês podem até usar o fato de que vocês conseguem concluir que o núcleo dessa transformação que eu montei aqui é formado apenas pelo zero, e você vai concluir que ela é injetora de mesma dimensão, portanto, sobrejetora também é um isomorfismo. Que transformação é essa? Vou pegar um polinômio de grau 2 qualquer. Como é que esse polinômio é formado? Ele é um coeficiente a zero vezes o termo de grau zero. A nossa variável aqui é t, mais a1, que é o coeficiente que acompanha t elevado a 1, mais a2 vezes t ao quadrado, que acompanha o termo de grau 2. Eu vou levar isso num vetor de 3 coordenadas, destacando os 3 coeficientes desse polinômio, a0, a1 e a2. Essa é uma transformação linear que identifica os polinômios de grau 2, de grau no máximo 2, com um vetor de R3. E é possível mostrar que isso é isomorfismo. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou identificando um espaço vetorial polinomial com um espaço vetorial R3, aqui nesse caso. Por exemplo, o polinômio 3 mais 5t menos 4t ao quadrado. Que vetor que eu vou associar pela transformação? Eu vou associar o vetor 3, 5 menos 4. São os coeficientes deste polinômio. Beleza? Fazendo essa identificação, a gente pode estudar os polinômios
lá dentro do R3, porque esses espaços vetoriais são isomorfos. E da mesma maneira, por exemplo, aqui, ó, o espaço vetorial das matrizes quadradas de ordem 2. Isso é isomorfo ao R4. Por quê? Porque nas matrizes quadradas de ordem 2, nós temos 4 entradas, nós temos 4 termos A, B, C, D, e eu posso organizar isso na forma vetorial, o vetor de 4 coordenadas do R4, A, B, C, D. E isso também vai compor um isomorfismo, ok? Então, só queria ilustrar isso aqui para vocês. E aí, voltando aqui no livro, a gente tem esse exemplo 25, que fala do isomorfismo do espaço vetorial de polinômios Pn com Rn mais 1, e também aqui embaixo a gente tem os das matrizes, que eu acabei de mostrar para vocês agora, e eu só quis apresentar um exemplo numérico para vocês verem como é que a gente faz essa identificação. Vou mostrar aqui para vocês um arquivo no GeoGebra, ilustrando essa transformação aqui, ó, essa transformação que a gente fez no exercício, que pega o vetor xy, deixa eu pegar aqui na nossa PNP1, essa transformação aqui, ó, transforma xy em 2x0. A gente fez a imagem e o núcleo dessa transformação e está aqui, ó, o núcleo a gente encontrou que é o eixo y, e a imagem a gente encontrou que é o eixo x. Vamos verificar isso aqui graficamente? Aqui está o nosso vetor u, o azul. Eu vou aplicar a transformação desse vetor e vai dar o vetor v. Então, aqui, ó, o vetor u, vou deixar ele aqui como sendo o vetor 4, 6. Tá aqui as coordenadas, ó. 4, 6. O que é a transformação desse vetor? A transformação dobra a primeira coordenada e zera a segunda. O dobro de 4, 8, está aqui embaixo. Zera a segunda coordenada, 0. Aqui o vetor vermelhinho, de coordenadas 8, 0. Está aqui, ó. Então, a transformação desse vetor deu o vetor 8, 0. Porém, essa transformação não é injetora. Porque, ó, qualquer vetor que tenha coordenada x igual a 4, a transformação dele vai dar o mesmo vetor vermelhinho, ó. Estou modificando o meu vetor azul, e o vetor vermelho não está modificando, não é porque deu problema não, tá, pessoal? É porque a transformação dele é igual, porque sempre mantendo a coordenada x igual a 4 fixa, a coordenada transformada fica 8 também fixada. Para a gente modificar essa transformação, eu tenho que modificar a coordenada x, ó. Então, quando eu mudo esse vetor, a coordenada x dele, eu mudo a transformação. Então, a imagem está sempre sendo um vetor vermelhinho aqui no eixo x. Essa é a nossa imagem, tem dimensão 1, porque é uma reta. E o núcleo, por enquanto, não deu vetor nulo, porque o vetor nulo tem que dar 0. A gente obtém o vetor nulo quando chega aqui, ó, em cima do eixo y. Você vê que o vetor vermelhinho sumiu, porque ele virou o vetor 0, 0. Então, o núcleo é formado pelo eixo y e a imagem é todo o eixo x. Beleza? Isso ilustra o nosso exercício em termos de núcleo e imagem, identificando uma visualização geométrica do núcleo e da imagem nessa transformação. Beleza, pessoal? Então, aqui, ó, depois dessa... Aqui a gente tem essas condições, ó, que a transformação ela tem inversa, se ela é bijetora, e a imagem da transformação é todo o contradomínio e o núcleo é só o vetor nulo. Essas afirmações aqui são equivalentes. Dizer que é inversível é a mesma coisa que dizer que é bijetora. Dizer que é bijetora é dizer que a imagem é igual ao contradomínio e o núcleo é formado só pelo vetor nulo. E a gente tem essas equivalências aqui. Eu queria só comentar com vocês aqui agora, em relação à representação matricial das transformações lineares, que a gente pode escrever nessa forma, a t de x igual a A vezes x, onde A é a matriz que a gente encontra na nossa transformação. Então, igual a gente fez naquele exercício para encontrar a matriz associada à transformação, aqui a gente tem essa representação da transformação dada pelo produto de uma matriz vezes o vetor. Então, se vocês tiverem uma curiosidade de aprofundamento nessa parte, eu sugiro que vocês deem uma lida nessa seção 4.5, que vai demonstrar para vocês por que a gente pode, de fato, escrever, encontrar uma matriz associada a transformações do tipo de Rn em Rn.
Mas como eu passei para vocês, o que a gente vai precisar de dispositivo prático é saber que a gente encontra uma matriz cuja dimensão é o inverso disso aqui, então se é de n para m, a matriz tem dimensões m por n. E a maneira de encontrar é aplicando a transformação em cada um dos vetores da base e organizando como coluna. Estou enfatizando isso porque vocês vão precisar encontrar as matrizes de transformação no trabalho que faremos. Ok, pessoal? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queira observar para vocês dessa sessão. Na verdade, tem um finalzinho aqui desse livro. A gente já está chegando aqui no final desse livro, especificamente. Eu queria comentar com vocês o seguinte, ó, que o conceito de transformações lineares, um tópico de extrema importância da matemática, tem sido definido e analisado à luz de seu núcleo, que a gente estudou, a imagem, e também da matriz associada à transformação. Então, nesse livro aqui, a gente deu enfoque para isso, para o núcleo, para a imagem e para a matriz associada a uma transformação linear. Isso são conceitos que vão estar associados a problemas básicos da álgebra linear, e aqui no finalzinho, os autores comentam sobre o fato de que na álgebra linear 2, aí vocês vão estudar tópicos associados a conceito de ortogonalidade, o estudo de autossistemas, autovalores, autovetores, problemas de diagonalização que são típicos da álgebra linear 2. Só que a gente está na álgebra linear 2, porém nós começamos com os conceitos básicos de transformações lineares. Mas esses conceitos que estão sendo ditos aqui no finalzinho do livro são temas de estudo em aulas futuras que vamos estudar, ok? Eu queria mostrar para vocês aqui também no outro livro, que é o do Alfredo Steinbruch, uma aplicação da ideia de isomorfismo que é bem interessante. Aqui a gente tem a parte de isomorfismo, está na página 181. E aqui nos exemplos 1, 2 e 3, no exemplo 3 especificamente, está falando que o espaço vetorial R2 ele é isomorfo ao subespaço W dos vetores x, y, z, ou seja, a gente está lá no R3, mas os vetores que têm coordenada z igual a 0, ou seja, a última coordenada nula. Esse subespaço do R3 ele é isomorfo ao R2. Por que é importante a gente saber disso? Porque muita gente confunde e pensa assim, ó, o que vocês acham? O R2 está contido no R3? Se eu te perguntasse isso, para um pouquinho para pensar. Então, depois de ter pensado sobre isso, se você precisar dar um pause aí, mas eu vou já passar a resposta. O R2 não está contido no R3. A primeira coisa para a gente perceber isso, que a gente não pode dizer que o R2 está contido no R3, é pela natureza do objeto matemático. Os vetores no R2 são vetores que têm duas coordenadas. Então, não tem como, para estar contido, a gente tem que ter uma inclusão de conjuntos. A gente tem que perceber que aquele objeto matemático pode ser encontrado no outro conjunto também. E a gente não tem essa relação entre R2 e R3. O R2 é formado por vetores de duas coordenadas. O R3 é formado por vetores de três coordenadas. Então, não é correto falar que R2 está contido no R3, mas é correto a gente falar que existe uma cópia do R2 dentro do R3. Por quê? Porque é isso que foi feito aqui com esse subespaço W. É o subespaço vetorial de R3 que tem terceira coordenada sempre nula. Então, isso é o quê? É o plano XY. É uma cópia do R2, que é o plano, no R3. É o plano XY0, é o plano Z igual a 0. Isso é uma cópia do R2 lá dentro do R3, e isso é feito via isomorfismo. Então, é possível fazer uma imersão do R2 lá dentro do R3, mas não é correto afirmar que R2 está contido em R3, beleza? Então, aqui está falando dessa aplicação, ó, que pega o vetor XY e leva em XY0, e de fato ela é bijetora, é possível mostrar isso, e por ela ser bijetora, vai compor um isomorfismo, e a gente tem esses dois espaços vetoriais, então, isomorfos. Beleza? Quem quiser dar uma olhadinha nisso, está no livro do Alfredo Steinbruch, na página, vamos ver aqui, 181. Ok? Abraço, pessoal. Até a próxima aula.